Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Na primeira aula nós discutimos um pouco sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Na aula seguinte falamos sobre a ideia de circunferência trigonométrica e agora nós vamos juntar os conhecimentos dessas duas aulas e pensar razões trigonométricas dentro da circunferência do ciclo trigonométrico. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos imaginar que nós temos aqui o nosso ciclo trigonométrico, de raio 1, né, como a gente já havia definido, e vamos pensar um ponto P aqui, que é a extremidade de um arco, que ele começa aqui, nessa origem, nesse ponto, e chega até aqui, esse ponto P é a extremidade desse arco, e eu subentende esse ângulo θ, né, um θ1 que está escrito ali. Como é que eu vou pensar a trigonometria do triângulo aqui dentro? Primeiro, se a gente pensar a projeção ortogonal desse ponto P aqui no eixo das abscissas, nós vamos obter esse P de A, chamei de A por conta das abscissas, né? E da mesma maneira eu posso fazer a projeção ortogonal lá no eixo das ordenadas e vou obter esse ponto PO. Bom, agora que a gente vai pensar a ideia de triângulo aqui dentro. Esse raio, né, partindo aqui desse ponto 0, 0, né, a origem ali dos eixos ortogonais, até P, temos aqui um raio, e essas duas projeções formam o quê? Um ângulo reto. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui formado. Se eu tenho o triângulo retângulo, eu tenho esse ângulo, eu posso pensar aquelas razões trigonométricas. Então, a primeira razão que a gente pode pensar é o cosseno. O que é o cosseno? O cosseno é esse cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é o raio. Mas o raio do ciclo trigonométrico, ele é o quê? Ele é 1. Então, o cosseno desse ângulo θ, ele vai ser PA, que é esse trechinho aqui, é a medida desse pedacinho, sobre 1, ou seja, é PA. Está aqui o cosseno do meu ângulo θ, o valor do cosseno, ele pode ser representado pela medida aqui, por essa medida, de 0 até PA, que é PA. Vamos pensar o seno. O seno é o quê? O seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 1, o seno de θ, né, vai ser PO, que é esse trechinho aqui, a medida desse trechinho, dividido por 1, que é igual a PO. Então, é por isso que aqui no meu eixo das abscissas, eu vou encontrar o quê? Os valores para cosseno do meu ângulo θ. E aqui no meu eixo das ordenadas, eu vou obter o quê? Valores para o meu seno de θ, porque esse trechinho, né, eu posso projetar para cá e eu obtenho aqui a mesma medida, que é o PO. Vamos ver como é que se comportaria os valores de seno e cosseno conforme eu vou rodando o meu ciclo trigonométrico. Eu parto ali daquela minha origem, aqui, e vou andando no sentido anti-horário, vamos acompanhar o extremo, o ponto extremo desse meu arco, conforme ele vai rodando o ciclo trigonométrico. Bom, agora vamos ver como é que os valores para seno e cosseno, né, eles vão sendo descritos aqui no ciclo trigonométrico conforme o meu extremo, né, meu ponto extremo ali do meu arco, ele vai se desdobrando ao redor ali da circunferência. Então, a gente pode perceber que no eixo das abscissas, né, o valor do cosseno parte lá, né, de 1 e ele vai diminuindo, né, e vai virando para o lado dos negativos. Né? E se a gente olhar para o que acontece com o seno, né, o valor do seno ele também vai
saindo ali do 0, vai subindo até 1, depois passa em -1. Então, a gente tem esse ciclo e a gente pode acompanhar um pouco pela animação o que ocorre com os valores de seno e cosseno conforme o meu ponto P vai percorrendo a circunferência. E isso, né, alguns pontos aqui notáveis, eles estão explicitados aqui nessa tabela. Então, para a gente, prestando atenção nesse desenrolar aí do ponto, nessa trajetória que o ponto foi percorrendo, quando θ é 0, o seno de θ ele é 0 também. Quando o seno é π sobre 2, desculpa, quando θ é π sobre 2, o seno é 1. Quando o seno é π, né, aqui, o seno é 0. Por quê? Porque esse tamanho aqui, esse comprimento, aqui é 0. Né? Chegou ali no... Ele veio diminuindo, 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 chegou ali no 0. Quando é π sobre 3, 3π sobre 2, que é esse ponto aqui, o seno é -1. Se a gente pensar nos cossenos, a gente tem cosseno de 0 igual a 1, cosseno de π sobre 2 é igual a 0, cosseno de π menos 1 e cosseno de 3π sobre 2, ele é 0. Bom, agora vamos ver o que acontece no caso da tangente. A tangente ela vai ser obtida a partir do traçado aqui de uma reta tangente, né, que passa justamente aqui por esse ponto, né, por essa origem aqui dos meus arcos. Então, eu traço essa reta tangente e os valores da tangente de θ vão ser obtidos a partir do prolongamento dessa reta aqui, que passa pelo raio, pela extremidade do meu arco e demarca um ponto aqui, justamente nessa intersecção. O valor da tangente, né, a medida da tangente é justamente esse daqui, esse comprimento aqui estabelecido nessa reta e o prolongamento aqui da reta que passa pelo centro e o extremo do meu arco. Vamos ver como é que ela se comportaria, assim como o exemplo do seno e do cosseno. Se a gente for olhando, conforme meu ponto está avançando no ciclo trigonométrico, ela partiu ali de 0 e está subindo, 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 até que chega um ponto aqui interessante em que essas duas retas ficaram paralelas. Nesse ponto não há o tal do cruzamento, né? Significa que não existe tangente, um valor da tangente para aquele ponto. E vai acontecer o mesmo agora. Percebe que quando esse ponto chegar ali no eixo Y, as duas retas novamente são paralelas. Então, não vai existir o cruzamento, logo eu não consigo obter a medida daquele segmento. E é por esse motivo, né, que a gente consegue perceber aqui que a tangente de 0, né, do meu arco nulo é 0. Né? Eu não consegui ainda, né, crescer aquele segmento para obter aquela medida, né, do segmento. A tangente de π sobre 2, que é justamente esse ponto no qual o prolongamento, né, aquela reta que é o prolongamento, e a reta tangente, as duas retas são paralelas, não se encontram, portanto, não marca aquele ponto, eu não consigo estabelecer o segmento para pensar o seu comprimento, então não existe valor de tangente para π sobre 2. O mesmo ocorre lá no 3π sobre 2, aqui embaixo, né? Também não existe valor para tangente. E em π, nós temos o mesmo caso do arco nulo, 0. O tangente de π também vai ser 0. Vamos pensar aquelas outras razões, como é que elas se comportam no ciclo trigonométrico? Secante e cossecante. Vamos pensar as duas aqui junto, da mesma maneira que pensamos o seno e cosseno. Mas onde que vai marcar, né, os valores de secante e cossecante? Primeiro, nós vamos precisar traçar uma reta tangente à circunferência, mas ela vai tangenciar aonde? Exatamente nesse ponto, que é o extremo do meu arco. E os valores da cossecante, por exemplo, eles vão ser quais? É a medida
desse segmento que parte da origem, chega até a intersecção dessa reta tangente que a gente traçou e o eixo das ordenadas. A secante é análogo a isso, só que vai ser o valor da medida desse segmento, onde a reta tangente encontra com o eixo das abscissas, né? Então, a exemplo dos outros casos, vamos ver como é que isso se comporta conforme esse ponto extremo ele vai percorrendo o ciclo, né? Vai percorrendo a circunferência trigonométrica. Vamos ver como é que ele vai andando aqui, né? A gente pode perceber, né, que a cossecante vem lá do infinito, um número muito grande, vem descendo. Quando as duas retas, né, essa reta tangente, passa ali no π sobre 2, ela fica paralela ao eixo das abscissas, né? Então, a exemplo da tangente, nós não temos um encontro dessa reta tangente, elas são paralelas ali ao eixo, e não obtemos os valores para secante, né, para cossecante. E o mesmo a gente consegue observar no caso das duas razões, olhando aí conforme vai percorrendo esse P ao longo da circunferência, né? Então, a secante do meu θ, quando o θ é 0, é 1. A cossecante já não vai existir. No caso da secante de π sobre 2, dessa vez é ela que não existe, justamente pelo fato das retas serem paralelas naquele ponto, a reta tangente e o eixo, né? O eixo x, o eixo das abscissas. O mesmo vale quando a reta tangente é paralela ao eixo das ordenadas, né? Então, ora secante não existe, ora é a cossecante que não existe. Aí podemos fazer isso olhando para esse ponto que vai circulando, né, ao redor da circunferência trigonométrica. Então, secante de π é menos 1, cossecante de π, nesse ponto não existe. E a secante de 3π sobre 2, aí ela não existe, mas a cossecante sim é menos 1. E falta agora a gente pensar na cotangente, né? Já falamos de todas elas, falta a gente pensar um pouquinho sobre a cotangente. De maneira similar, nós vamos traçar aqui uma reta tangente, mas nesse caso a reta tangente ela vai tangenciar aqui nesse ponto, onde é o π sobre 2. E qual é o valor da cotangente? A cotangente ela vai representar a medida desse segmento entre esse ponto aqui de tangência e o cruzamento dessa reta e o prolongamento aqui dessa reta que passa da origem até pelo ponto extremo aqui do arco. Então, assim como nos outros casos, vamos dar uma olhadinha em como se comportaria, né, esses valores da cotangente, né? Vem lá do infinito, ela vem andando, esse segmento vai diminuindo cada vez mais. Quando ele chegar ali no π sobre 2, ele não vai ter medida, por isso ele vai ser 0. E nós vamos seguir esse ponto P, né? Os valores ali, ó, da cotangente vão aumentando. Nesse momento, as retas são paralelas, então ali no π não vai existir a cotangente de π. Agora aqui chegamos no caso semelhante ao um dos anteriores, né? Que a cotangente de 3π sobre 2 é 0, e vamos chegando novamente ali na nossa origem. Quando isso acontecer, né, no 2π, as duas retas, né, a reta tangente ali na minha circunferência e o eixo x, eles vão ser paralelos. Se é paralelo, não tem um ponto de toque, né, não tem uma intersecção, por isso eu não obtenho um valor para cotangente naquele ponto. E é isso por enquanto. Na próxima aula nós vamos estabelecer relações dessas ideias com funções e aí encerramos essa discussão sobre funções trigonométricas dessa semana.
Até lá!